Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto. E você provavelmente, se você já leu o gibi faz um tempo, ou se você já lê há bastante tempo, então principalmente você já conhece. Mas se você lê gibi, você talvez já tenha se deparado ou com algum canal fazendo review, ou por algum motivo, qualquer que seja, você já deve ter se deparado com o apelido da revista do Quarteto Fantástico, que por muitos anos foi a melhor revista em quadrinhos do mundo. Um apelido aí que queria ressaltar a grandeza da primeira família da Marvel, desses super-heróis unidos, juntos, e o quanto esse quadrinho ele era diferenciado, mexendo com ficção científica, situações cósmicas, espaciais, e o quanto isso era incrível. E hoje eu quero falar sobre o melhor quadrinho do mundo. Hoje a gente vai falar de Quarteto Fantástico. Tá, talvez não seja o melhor quadrinho do mundo, mas eu acho que é o melhor quadrinho da Marvel atualmente. Porque ele é muito, muito bom. E vamos combinar, né? Quarteto Fantástico nunca esteve tão em alta, talvez. Agora que a gente tem toda a história do quarteto no MCU entrando e toda essa loucura e o público querendo saber mais e ver esse filme e as pessoas empolgadas por causa dos atores, a gente tem que voltar pros quadrinhos. E se você, meu amigo, você não entende de quadrinho, não lê quadrinho, nunca viu, não conhece. Se você tem interesse em quadrinhos e gosta dessa ideia do Quarteto Fantástico, nunca foi tão fácil ler um gibi. Nunca foi tão fácil ler um gibi. E se você lê DC, gosta muito de DC, as coisas da Marvel não estão tão legais. Pois é, algumas não estão mesmo. Mas nunca foi tão fácil ler um gibi de qualidade quanto é esse gibi. Essa sequência do Quarteto Fantástico do roteirista Ryan North, que está sendo aí acompanhado pelo desenhista Iban Coelho, em bastante edições aqui. Acho que desde a primeira já era o Iban Coelho, o desenhista. A gente tem o Iban Coelho, o Ivan Fiorelli e o Leandro Fernandes nas ilustrações. Cara, isso aqui é arte, absolute cinema, absolute quadrinhos, como você quiser colocar. Por quê? O Ryan North, ele se propõe a contar histórias do quarteto diferentes do que talvez seja comum se ver. E isso eu digo porque eu li a saga completa do Quarteto Fantástico, eu tenho aqui as revistas, foi a primeira run assim, que eu peguei do Quarteto Fantástico, foi a última que saiu pela Panini, que foi a do Dan Slott. Se não me engano é o Dan Slott. Se não for eu coloco uma correção aqui, mas eu acho que é o Dan Slott. E foi uma saga que ela lida muito com o lado família do quarteto, isso é interessante, em alguns aspectos, é um lado família, a gente vê personagens novos chegando na família, inclusive, mas é uma coisa muito cósmica, muito vilãozões, muitos conflitos grandiosos acontecendo, às vezes o que se espera de um gibi, essa coisa grandiosa. Mas um gibi de super-herói bom não necessariamente precisa ter aquele vilão formidável que vai explodir o planeta e mil coisas acontecendo. E sabe, essas loucuradas de super-herói que a gente tá acostumado a ver. E o Quarteto Fantástico do Ryan North, ele prova isso pro leitor. Ele prova que, às vezes, a simplicidade bem executada, com ideias sólidas, inteligentes e interessantes, é o suficiente para entreter e é o suficiente para fazer um gibi legal. Porque aqui a gente não tem histórias que meio que são totalmente entrelaçadas o tempo todo. Você pode encarar um pouco esse gibi do quarteto com aquele conceito engraçado de vilão da semana. Você às vezes tem algumas séries, ou de caso da semana. Você pega uma série médica, geralmente todo episódio é um drama diferente por causa de algum paciente. Você pega às vezes uma série, às vezes até de super-herói, cada episódio vai ser um vilãozinho, e aí beleza, derrotou, semana que vem vai ser um novo episódio com um novo vilão. Esse tipo de coisa. E esse gibi, ele segue essa coisa, essa ideia. Porque a gente vai ter várias histórias extremamente interessantes, com vilões não tão triviais, não tão conhecidos. Tem um aqui que é um super vilão conhecido do quarteto, óbvio. Mas de resto são vilões assim meio aleatórios que estão sendo colocados nessa história. E isso funciona muito bem. Porque o Ryan North, ele consegue trazer esses vilões e trazer muitos conceitos do Quarteto Fantástico que às vezes para algumas pessoas estavam perdidos. A gente vê, e eu falei isso da primeira edição, muitas coisas de ficção científica no Quarteto Fantástico, porque afinal são todos cientistas. E a gente vê nesse quadrinho o tempo todo essa brincadeira,
os conceitos de ficção científica sendo apresentados, teorias de ficção científica sendo mostradas e explicadas. Então você não vai ter só palavras complexas jogadas aí e não vai entender nada. Não, tudo isso é bem explicado, bem inteligente e bem comentado. Você tem ideias e formas de contar a história com personagens que eu nem imaginava. A Alicia, que é a esposa do Coisa, que ela é cega. Você tem histórias contadas usando a Alicia meio que como um fio condutor, como a protagonista da história, que eu falo... Eu não falo, eu boto palma, porque é muito inteligente. Então tudo isso que tem nesse quadrinho, além das aventuras, além dos combates, que obviamente tem, você não vai ficar... não vai ficar órfão disso, tá? Não é só blá blá blá, ficção científica, família, não. Tem isso, mas tem os conflitos, tem as lutas, tem os combates, tem as coisas interessantes do quarteto. E, cara... É um gibi pra se apaixonar. Cara, como eu gosto desse gibi, de verdade. Toda vez que tiver um gibi novo do quarteto, vai furar a minha pilha de leitura, como esse aqui. Eu comprei só agora, ele saiu faz um tempo, mas aí eu comprei só agora e eu já falei, beleza, é ele, vou ler. Cara, muito bom. E destaque, assim, mais uma vez, pro Ryan North, pro jeito que essas histórias são conduzidas. Vilões, usar ficção científica, usar coisas engraçadas, momentos engraçados. A primeira história, que eu queria dar um foco especial antes da gente fechar de falar sobre esse gibi do quarteto, que você já deve ter se convencido a ler, porque isso aqui tá incrível. Mas a primeira história desse gibi é a história chamada... Cadê? O Inimigo do Bom. E aqui a gente vai ter... É uma edição especial, porque se não me engano foi a edição 700 do Quarteto Fantástico. Sim, as empresas elas contam desde a primeira edição, anos atrás, lá, Quarteto Fantástico com Jack Kirby e Stan Lee, eles contam e beleza, essa é a edição 700 do Quarteto Fantástico. Então, geralmente nessas edições, tem histórias especiais que não fogem da trama que está sendo contada, mas é um momento especial de contar uma história, às vezes mais interessante pro leitor. Eu não sei se esse é o termo correto, mas aqui a gente vai ter uma história que o Quarteto Fantástico ele vai perdendo o vocabulário. Eles não conseguem falar. Eles vão esquecendo letras do alfabeto. E eles vão tentando lembrar. E aí a gente descobre até sobrar 3 letras no alfabeto. D-O-M. Que formam a palavra Doom. Que Doom é Dr. Doom, Doutor Destino. O vilão do Quarteto Fantástico é chamado de Dr. Doom nos Estados Unidos originalmente. E aí eles só conseguem lembrar dessas palavras pra no final descobrir que quem tá causando isso neles é o Doutor Destino. E eles, Doom. E aí, enfim. Cara, isso já foi muito inteligente. Nossa, o Ryan North é muito inteligente. O jeito que ele conta as histórias. Porque não é só a história ser divertida, não é a história ser interessante. Mas o jeito que ele vai contando, conduzindo o leitor pra desvendar algumas coisas da história é fantástico. E aí nessa história, pra mim é uma das histórias que mais conseguem colocar em foco o Doutor Destino. Que tá sendo tão falado aí atualmente, né? Por causa do Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Mas é uma história que vai mostrar que pro Doutor Destino, e aí eu não vou entrar em detalhe, né? Porque acho que a graça é você desvendar a história. É melhor ele perder do que ele sair como fracassado. E aí você vai falar, tá, pera, é melhor perder do que sair como fracassado? Lendo a história você vai entender. Mas é uma história que ela aprofunda na linha de pensamento do Doutor Destino, como ele reflete sobre as coisas, a arrogância que ele tem sobre os conhecimentos dele, que é muito bom, é muito bem feito, é muito bem contado. E o final é aquela coisa que você fala, cara, que genial isso aqui. Então, o que eu gosto desse Quarteto Fantástico do Ryan North é, por mais que eu seja um leitor recente de quadrinhos, eu sinto que tem um carinho pelas histórias originais. Histórias que são aquelas histórias que a gente tem para muitos personagens, que são as histórias definidoras, as histórias que definem a essência dos personagens. E eu vejo que o Ryan North ele se esforça muito para botar cada personagem do quarteto com a sua essência. Cada personagem com cada fala, com cada ação, com cada coisa, fazendo um afago nos fãs. Um afago principalmente nesses fãs de longa data que acompanham histórias do quarteto, que tem mais contexto sobre tudo que essa família já passou, mas também é um afago no novo leitor. Para falar, pode vir aqui. Tem uma história simples e extremamente eficaz,
bacana e divertida sendo contada nesse gibi. Com uma arte que, por mais que eu seja um pouco crítico da arte, eu não quero falar no sentido que os artistas aqui eles não são bons. As artes são legais e interessantes. Mas eu disse isso numa discussão no Twitter sobre o Quarteto Fantástico, inclusive do Ryan North, que é: você poderia ter aqui um artista com um calibre gigante da Marvel. Um Joshua Cassara, por exemplo, que trabalhou nos X-Men, trabalhou em várias revistas aí da família X-Men ali, que é um cara que arregaça, ele manda muito bem. Isso aqui ia transformar um quadrinho que já é muito bom, muito eficaz, num quadrinho que todo mundo vai brilhar o olho. É aquela coisa que são aqueles quadrinhos que ficam marcados pra gente. Que é um roteirista fazendo um trabalho fenomenal com um artista que tá fazendo, às vezes, um trabalho da vida, em alguns casos. Mas que faz um trabalho muito bom e muito eficiente. E eu acho que isso é o que diferencia hoje essa história do Ryan North. É uma história extremamente bem contada, com artes que são boas, artes que são bonitas, artes que são legais, mas que às vezes com um desenhista formidável, elas poderiam ser levadas para outro nível. E precisa? Não. E é engraçado eu falar isso, porque eu falo, nossa, poderia ter um desenho. Mas não precisa. Porque o trabalho que está sendo feito aqui dos artistas nessas edições já está sendo um trabalho incrível para colocar nas folhas de papel uma história fantástica. Então é isso, pessoal. Esse foi o Quarteto Fantástico do Ryan North. Como eu fico feliz falando desse quadrinho, cara. Como eu fico feliz falando de quadrinho que diverte. Cara, como dá uma sensação boa. E esse Quarteto do Ryan North, ele é justamente isso, cara. É uma história que diverte e às vezes você vai descompromissado ler o quadrinho, porque você sabe que vai ser essa história vilão da semana, e você vai cada história pensando, me surpreenda. E ele consegue. Então, leia Quarteto Fantástico. Segunda edição ainda. Tem a primeira edição ainda, acho que no site da Panini. Deve ter na Amazon, nas comic shops. Mas a segunda edição aqui é muito bacana. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de ler a primeira, não vai se arrepender de ler a segunda. E eu tenho com certeza que quando sair a terceira, eu também não vou me arrepender de comprar e ler. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. O que você acha do Quarteto Fantástico, desse foco que o Quarteto Fantástico está tendo hoje em dia, do Quarteto Fantástico no quadrinho e do Ryan North, obviamente, das histórias que o Ryan North está contando no quarteto. O que você acha do roteiro ou da arte, né, que é questionada por muitas pessoas. Deixa aí o seu comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Todo vídeo novo você vai ser notificado. De Quarteto Fantástico e outras coisas também. Tem vídeo sobre tudo aí de cultura pop e obviamente foco em quadrinhos super-heróis. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!